Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo está falando aos romanos, e ele está dizendo: não importa o que aconteça, ninguém pode ir contra o poder, autoridade e soberania dos planos de Deus para o seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra nós, se Deus é por nós? Temos que entender tudo o que está acontecendo, tudo o que está se levantando. Nós temos que pedir a Deus um discernimento de tudo que nós estamos vivendo esses últimos dias. Tudo aquilo que está se levantando, e o que a palavra de Deus ela vem nos orientar para tudo isso. Abra a tua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto. Você tem que saber essas coisas, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Sabe, porém, disto. Olha, isto você precisa saber. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta a Timóteo, ele diz: olha, disto você precisa saber. E essa palavra ela vem para nós hoje, está nos dizendo a mesma coisa. Disto você precisa saber, que nos últimos dias os homens serão deste tipo. Os homens, eles serão amantes de si mesmo. E tudo isso nós estamos observando em nossos dias. E a palavra diz: afasta-se desses também. Afasta-se desses também. É necessário compreender tudo o que está escrito na palavra, tudo o que está anunciado, porque senão nós vamos sendo levados por todo tipo de pensamento. Então é necessário entender o tempo, é necessário compreender aquilo que nós estamos vivendo, compreender todas as coisas que estão acontecendo. Jesus ele tem um encontro com um príncipe dos judeus chamado Nicodemos, e ele vai falar ali de todo o plano de Deus. E Nicodemos, ele não entende, mesmo sendo um príncipe judeu, ele não entendia o que Jesus estava falando.
E Jesus então começa a explicar para ele o plano de Deus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 3, do versículo de número 5 em diante, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e outra vez a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto. Você é mestre de Israel e não entendeu essas coisas. Se você for um homem carnal, você não vai entender as coisas espirituais. Nós estamos num tempo agora que temos que nos tornar homens espirituais para poder compreender tudo o que está acontecendo no mundo. Se não entramos em depressão, se não caímos em tristeza, em mágoas, em ressentimentos, e não vamos entender, vamos ficar frustrados com tantas coisas que estão acontecendo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: saiba disto, você precisa entender isto, para que você possa continuar a viver. Se você não entender isso, você vai pensar que o mundo está contra você. Mas nos últimos dias, os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos. Tudo isso, o apóstolo Paulo estava preparando o seu discípulo, para que ele pudesse entender. E Jesus agora está falando a um dos príncipes dos judeus, e diz: olha, tu és mestre de Israel e não sabe isto? Você deveria saber essas coisas. E no versículo 11 ele diz: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo: nós temos falado a verdade, mas vocês não aceitam a nossa palavra. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus está dizendo: olha, eu tenho falado de coisas naturais e você não tem entendido. Como você vai crer quando eu começar a falar das coisas espirituais? Primeiro é o natural. Nós temos que olhar o natural para poder entender o espiritual. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que os nossos dias estão nos mostrando? Não olhe para Jesus. Por que não olhar para Jesus? Porque Jesus é a salvação. Os homens, eles desejam na sua vaidade, eles permanecer nessa terra e dominar a terra. Mas eles querem que todos os homens possam desfrutar dessa bênção? Não. Só uma parte. Só uma parte. Quando nós vamos estudar o que pensam os grandes dessa terra, eles estão dizendo: há muitos que são descartáveis, não servem para aquilo que nós queremos. Uma boa parte da humanidade deve ser descartada, não serve
para aquilo que nós queremos. Nós devemos nos perguntar, um dos países mais populosos do mundo está construindo robôs. E você tem que se perguntar, por quê? Será que falta homem? Será que falta mão de obra? Não. É porque a maioria será descartado e nós queremos uma vida robótica, com robôs. O homem é descartado. Então, as perguntas que nós devemos nos fazer é que vai nos direcionando. Senão nós vamos sendo levados como ovelhas ao matadouro, sem saber o que está acontecendo. Jesus, ele se impressiona e ele diz, mas você é um mestre e não sabe dessas coisas? Você não está entendendo o mundo espiritual? Jesus está dizendo hoje para a igreja, vocês já deveriam estar comendo uma comida mais sólida, mas tem que ser tratado ainda com leite. Somos crianças espirituais. A igreja, ela está imatura, ela não está entendendo tudo o que está acontecendo, e nós pensamos que é política. Quando a política entra dentro da igreja, e nós ficamos rodando em volta da política, e nos esquecemos das coisas espirituais. Nos esquecemos daquilo que está sendo preparado, daquilo que está sendo articulado. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, os homens colocaram um termômetro, um relógio, chamado o relógio do juízo final. E ao ver as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, os homens colocaram em seu coração, isso não pode acontecer mais. E eles colocaram um relógio que vai até meia-noite. Meia-noite é o momento mais escuro da noite. E esse relógio, quando ele chegar à meia-noite, é o momento mais de trevas que a terra vai enfrentar. E esse relógio, ele está chegando muito próximo da meia-noite. Muito próximo. Então, funciona, é um cálculo para calcular quão perto a humanidade está próximo a um apocalipse, ao final. Em 2022 o relógio foi ajustado para 100 segundos, faltando para meia-noite. Está faltando 100 segundos para meia-noite. Dia 24 de janeiro deste ano, o relógio retrocedeu para 90 segundos. Está faltando 90 segundos. A humanidade está olhando e está dizendo, estamos muito próximo de um caos. Estamos muito próximo de algo para explodir. Às vezes nós não lemos os sinais. A Inglaterra saiu do mercado comum europeu, faltando alguns minutos para meia-noite. Nós podemos nos perguntar, por que esperar o dia inteiro, quando chegou alguns minutos perto da meia-noite, o primeiro-ministro vem e diz, a Inglaterra está fora do mercado comum europeu. Era um sinal. Ele está dizendo, algo está próximo das trevas. Ele poderia falar ao meio-dia, se estudou aquilo 2, 3 anos, se discutiu aquilo 2, 3 dias antes daquela decisão, mas mostrou o relógio, poucos minutos antes da meia-noite, e ele anuncia, estamos saindo do mercado comum europeu. Ele estava dando ali um sinal, está para acontecer algo terrível. A Inglaterra não vai participar disso. Então nós temos que fazer as leituras para que nós possamos entender. Nunca o relógio esteve tão próximo, 90 segundos. É o mais próximo que esteve desde a meia-noite, desde 1947, quando ele foi instalado. Esse é o momento mais próximo, dia 24 de janeiro deste ano, foi o mais próximo que chegou à meia-noite. E o relógio que tenta avaliar o quão perto a humanidade está em destruir o mundo,
ela trabalha como? Como trabalha esse relógio? Quando a humanidade ela tem um conceito que precisa mudar, o relógio volta atrás. Por isso, quando o homem ele se apercebe, olha, estamos avarentos demais, estamos presunçosos, estamos arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quando o homem ele faz uma análise e diz, nós precisamos melhorar, o relógio regride. Quando começa a se tomar algumas decisões para que isso mude, o relógio ele volta atrás. Em 2016, o relógio marcava 3 minutos para meia-noite. Era um momento que o homem estava pensando que deveria melhorar o mundo, deixando de ser tão egoísta, mas nós estamos agora num processo galopante. É ódio, é rancor, é vaidade, se afastando de Deus, se afastando da família. O relógio avança ou recua de acordo com as atitudes da humanidade. E a palavra, ela vem nos anunciando que nós temos que nos preparar para todas essas coisas. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo de número 13, no versículo de número 20, diz assim: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Por causa dos eleitos, o Senhor está abreviando o tempo. É um tempo de olharmos para Deus, é um tempo de buscarmos em Deus, é um tempo de clamarmos a Deus. Muitas vezes nós pensamos, mas será que Deus está ouvindo o nosso clamor? Será que Deus está olhando para tudo isso? Algo muito interessante quando Abraão, ele recebe a notícia que Sodoma e Gomorra seria destruído, e ele clama por aquela cidade. Mas se houver lá um justo, o Senhor não pode mudar essa situação? Gênesis capítulo 18, versículo 20 diz assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus, em uma linguagem humana, ele diz: eu vou descer, eu vou ouvir, eu vou pesquisar o que está acontecendo. É claro que Deus não precisa descer, mas é uma linguagem para que nós possamos entender Deus. Havia um clamor em Sodoma, havia pessoas clamando, havia pessoas gritando, havia pessoas dizendo: tenha misericórdia. E o Senhor diz: eu vou descer para ver se isso procede, se não é apenas da boca, se realmente é uma mudança de coração, se realmente estão desejando uma mudança. Há 3 anos atrás, o mundo conheceu uma grande praga, e todos diziam: sairemos melhor de tudo isso. Olha, vai haver muitas mortes, vai haver muita tristeza, vai haver muita falência, mas uma coisa boa vai acontecer para a humanidade: sairemos melhores. Nós seremos melhores, porque nós vamos ver pessoas queridas falecendo. Nós vamos ver pessoas muito próximas a nós indo embora. Nós vamos ver que o dinheiro não é tudo, porque quando vem um pequeno vírus, ele destrói tudo. Nós não somos tão poderosos assim.
então nós sairemos melhores dessa situação. Passado 3 anos, nós temos agora um tempo para analisar. Estamos melhores? Não. Estamos mais egoístas. Estamos mais avarentos. Não aprendemos com aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Então Deus disse sobre Sodoma e Gomorra: olha, eu tenho ouvido o clamor. Eu tenho ouvido o pedido deles. Então eu vou descer e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Olha, eu tenho ouvido o clamor, mas eu quero ver se as atitudes estão de acordo com o clamor. Eu quero ver se as atitudes estão de acordo com a oração. Eu quero ver se as atitudes estão de acordo com o culto que nós estamos prestando. Se o nosso coração realmente está buscando a Deus. Algo terrível é a religiosidade. Jesus, ele tem um encontro com o príncipe dos judeus. Ele diz: olha, sendo você um mestre, você ensina a religiosidade e você não conhece essas coisas? Você conhece só superficial? Então nós temos que buscar o conhecimento de Deus. O que está preparado para esse mundo? O mundo vai mudar? Não. O mundo não vai mudar. Esse relógio, a qualquer momento, ele pode bater na meia-noite. E o desejo dos homens, pela avareza, pela vaidade, é bater na meia-noite. E alguns estão pensando: vamos preparar outras moradas. A terra será destruída, mas nós temos condições financeiras para pegar um foguete e morar em outro lugar. Mas o que diz a palavra do Senhor? Se você subir a mais alta montanha, de lá eu te derrubarei. Ninguém foge de Deus. Mas a vaidade do homem, o pensamento do homem é que no seu poder ele pode. E por isso, o que mais temos ouvido hoje: esqueça Deus, esqueça a Bíblia. Olha, a Bíblia não é nossa bússola, não. A Bíblia pode rasgar, a Bíblia pode jogar fora. Porque a Bíblia te faz mais do que vencedor. O país que tem a Bíblia e zela pela Bíblia, ele não é levado ao cativeiro. Aquele que crê em Deus, ele não é levado ao cativeiro. Por isso, uma guerra contra a Bíblia, porque ela está te mostrando qual é o final dos homens. Ela está te mostrando o que os homens arrogantes, homens gananciosos estão planejando. Tudo aquilo que eles estão planejando, o Senhor já tem nos preparado. Se o Senhor não abreviar o tempo, o que o Senhor está dizendo? Vai acontecer. Vai acontecer. É necessário que você se prepare, porque vai acontecer. Tudo isso vai acontecer, porque o homem sem Deus é um homem maligno. O homem sem Deus é um homem avarento. O homem sem Deus é um homem que odeia. É um homem que odeia. Então nós temos que buscar. Quando se fala de paz na terra, como é que se fala de paz? Mais armas. Olha, ajuda esse país porque o outro invadiu. Então ajuda ele como? Dá armas para ele. Dá mais armas. Mais pessoas vão sofrer. Mais pessoas vão perder a sua vida. Mas nunca os mandatários. Nunca os mandatários. Seria fácil resolver um problema de guerra. Vai os dois e fazem um duelo. Mas coloca os filhos dos pobres. Vai o teu filho guerrear. Vai o meu filho guerrear. Mas os filhos deles não. A maioria já tem casa em outro país. Se acontecer algo no meu país, eu já tenho uma casa no outro país. É vergonhoso o que nós ouvimos esses homens articularem. Mas são os homens do nosso tempo. Paulo já dizia a Timóteo: olha, afasta-te deles. Não brigue por eles não.
Quantas pessoas estão brigando por A ou por B? Cuide de ti. O que a palavra diz? Cuida de você. Ah, mas se eu não defender o Brasil? Não. Cuida de você. Cuida da tua vida. Cuida da tua salvação. Não é nem para pensar muito. Minha mãe tinha uma palavra que dizia assim: olha filho, eu estou ensinando para vocês. Ninguém vai subir agarrado na minha saia. Salvação é individual. O que eu estou te ensinando, aprenda. Porque você vai chorar e vai ficar. Se não der crédito às minhas palavras, ao meu ensinamento, você vai ficar. E o que o apóstolo diz? Há muitos que não obedecem pai e mãe. Muitas vezes nós paramos e nos perguntamos: mas eu ensinei, eu mostrei, eu levava para a igreja, eu corrigia. Desobedientes a pais e mães, não obedecem mais, não querem mais ouvir os ensinamentos do pai e da mãe. O pai e a mãe não sabem mais nada. Quem sabe é o influenciador do celular, das redes, sabe mais do que o pai e a mãe. O que ele fala é lei, mas o que o pai e a mãe fala não serve. Desobedientes ao pai e à mãe. Estamos vendo filhos indo por caminho de destruição. Porque os pais não ensinaram? Ensinaram. Mas receberam influências malignas, de homens malignos, e se deixaram levar por essas influências e não obedeceram pai e mãe. Não obedeceram pai e mãe. Então, o Senhor, Ele vai nos levando a parar e pensar. Não é que o mundo não esteja clamando. Eu quero ver as atitudes. As atitudes. É muito interessante que a igreja no mundo está buscando um avivamento. Primeiramente, quando se fala de avivamento, é de algo que está morto. Nada aviva se não estiver morta. Nós estamos dizendo: a igreja está morta. Ah, precisamos de um avivamento. Eu estou dizendo: eu estou morto. Antes fosse frio ou quente, morno não serve. Nós estamos indo em falácias, ensinamentos de homens, e nos esquecemos que temos que buscar a Deus. Temos que crer em Deus. Temos que ter uma atitude. Temos que não apenas gritar ou apenas cantar, mas mudar as nossas atitudes. Deus não estava preocupado se Sodoma ou Gomorra estava orando, estava cantando, e havia muito cântico, havia muito grito, havia muito choro. Ele diz: eu quero ver se o choro, se a oração, se os cânticos condiz com as atitudes. Se aquilo que vocês estão clamando, gritando, chorando, cantando, se está de acordo com a atitude. Muitas vezes nós fazemos até um culto bonito, emocional, mas saímos, ali na porta, já começam as fofocas. As nossas atitudes não mudam. Nós precisamos mudar as atitudes. E o homem sem Deus, ele não salva a sua família. O homem sem Jesus, ainda que muitas vezes nós pensamos: não, eu vou clamar e Deus vai mudar. A decisão é pessoal. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a mensagem e deu crédito? Jesus disse para Nicodemos: olha, nós temos dado testemunhos, nós temos falado e vocês não têm crido. Jesus chegou para os judeus e disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. E até hoje muitos não creem. Nós temos dado testemunho, nós temos falado, nós temos mostrado a profecia, mas vocês não têm crido. Então é necessário que você creia, que você receba a palavra e que você mude as atitudes. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 19.
Apocalipse é o livro da revelação. Não é o livro do medo, é o livro que Jesus se apresenta. É o livro que todo cristão deve ler, não com medo. Ah, eu tenho medo. Não. São as coisas para a qual Deus está nos preparando para depois do caos. Aquilo que Deus está preparando para os seus. Aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que vão buscar a tua palavra. É Apocalipse 19. Diz assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Paulo está dizendo aos romanos: quem pode impedir o agir de Deus? Não importa o que aconteça, ninguém pode ir contra o poder, autoridade e soberania dos planos de Deus para o seu povo. E o povo aqui agora, já nas bodas do Cordeiro, está dizendo: e depois dessas coisas, depois o quê? Depois de tudo que está predito, de tudo aquilo que está para acontecer, o povo foi levado para a glória, o povo está ali nas bodas do Cordeiro, a igreja, ela é noiva, é agora a esposa do Cordeiro, e depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e a glória, e a honra e o poder, pertencem ao nosso Deus. Tudo isso pertence ao nosso Deus. E no versículo de número 11, diz assim: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quais são os atributos do nosso Senhor Jesus Cristo? É fiel, porque nos defende até o fim. Não vai nos deixar só. Ele vai nos defender. Ah, mas se acontecer essas coisas no mundo, Cristo guerreia por nós. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso escudo. Então Ele é fiel, Ele não nos abandonará. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, porque nos defende até o fim. Ele é verdadeiro, nunca fazendo menos do que prometeu, sempre além. Jesus nunca fez algo menos do que Ele prometeu, sempre além. Sempre nos dá algo a mais do que Ele prometeu. É puro como a chama, Rei dos reis. Esses são os atributos do nosso Senhor. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão Ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O que nós devemos buscar nesses dias? A Palavra de Deus. Qual é o seu nome? A Palavra de Deus. O Verbo se fez carne. O que importa nesses dias? Importa movimentos? Importa algo que alegra a nossa alma? Não. Importa é a Palavra de Deus. O que diz a Palavra de Deus para esses dias? O que Jesus estava falando para um religioso? Você é mestre e não sabe dessas coisas? O que a palavra está falando para nós hoje? Olha, vocês não sabem dessas coisas? Vocês deveriam já estar comendo um alimento sólido, mas nós estamos buscando um leitinho ainda. Não, nós temos que aprender a palavra. O mundo não vai mudar, porque os homens são avarentos. Os homens têm um único intento nos nossos dias:
Diminuir a população. Diminuir a população. Como você diz isso, pastor? É muito fácil. Olha para um grande país da Ásia. O país segundo mais populoso do mundo. Tem mão de obra sobrando. Paga-se muito pouco pela mão de obra. Mas eles estão construindo robôs. Ainda ontem, se apresentou, essa semana, se apresentou em Nova York, um cão que vai substituir o policial. Não sei quantos viram isso. Em Nova York, já vai começar um cão que vai substituir os policiais. Um cão robô, que imita todo o trejeito de um cão. Ele vai tirar o policial e vai ser usado. O que eles estão dizendo? Você é descartável. Há uma inteligência mais do que você. Você não nos interessa mais. Nós não precisamos mais de você. Como que, se o mundo está com tantas pessoas e a toda hora se grita, há pessoas com fome, há pessoas com necessidade, e gastamos milhões em foguetes para ir para outro lugar, e não cuidamos da terra? São perguntas que nós temos que nos fazer. Qual é a intenção? O porquê? Por que se gasta tantas coisas e não se investe no homem? Sendo mestre, você deveria saber essas coisas. Você já deveria entender essas coisas. Então a palavra diz que estava vestido de uma veste tingida em sangue. Jesus tem as suas vestes brancas, mas estava salpicada de sangue pela guerra. Uma guerra espiritual. Ele guerreia por nós. Ele está numa guerra por nossa causa. E seguiam-nos os exércitos dos céus, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Seguia com vestidos brancos. Devemos lavar nossas vestes todos os dias. Todos os dias nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Sacrifício expiatório, todo o nosso ser tem que ser levado à purificação. Nós estamos no ano da purificação. É um ano de ouvir a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada. Versículo 15 diz assim: e saía da sua boca, saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e elas as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é uma espada aguda. É uma espada aguda. Quando você usa a palavra de Deus, ela fere. Essa semana, uma mulher, líder de uma nação, ela diz: a nossa pátria tem que voltar para o homem e para a mulher. A nossa pátria tem que valorizar a família. E na sua frente estava sentado um grande líder espiritual. E quando ela termina de falar, ele se dirige para ela e diz: você foi muito dura. A palavra de Deus é uma espada. Nós temos que nos preparar. Quando falar a palavra de Deus, ela ser retrucada. Nós temos que nos preparar, porque a palavra de Deus é uma espada. E ela levanta guerras. Quando nós usamos a palavra de Deus, ela levanta a guerra no mundo espiritual. Quando nós anunciamos que temos que trazer de volta a família, temos que orar pela família, traz guerra no mundo espiritual, traz uma guerra no mundo religioso, porque o mundo religioso está dizendo hoje: não precisa mais da Bíblia, não precisa mais da palavra. É o que nós pensamos, é o que nós queremos adaptar.
Então a palavra que saía da sua boca, versículo de número 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes. A palavra de Deus, ela vai trazer morte e vida. A palavra de Deus, ela traz morte para aqueles que resistem à palavra e não querem mudança, porque o salário do pecado é a morte. Qual é o resultado do pecado que queremos viver? Qual é o resultado dessa ganância que nós queremos viver? É a morte. E não é uma morte material, é uma morte espiritual. Então a palavra que sai da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo branco, traz morte. Morte espiritual, para aqueles que não se deixam levar pela palavra. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes. Como vencer os dias finais? A grande pergunta que nós devemos nos fazer: como vencer os dias finais? O relógio do juízo, invenção humana, está muito próximo da meia-noite. E eles mesmos trabalham para que esse relógio junte os seus ponteiros à meia-noite. Há uma busca para isso. Há uma alegria para isso. Muitos querem se declarar o anticristo, estão se declarando o anticristo. Mas como nós, que servimos a Deus, devemos nos proteger de tudo isso. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar protegido contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, tomar a armadura de Deus. Quantas vezes nós pensamos que, não, mas eu preciso falar, eu preciso tomar uma posição. A posição que nós temos que tomar é de nos revestir, nos aproximar de Deus. Não entre em política, não entre nessa disputa. Isso é algo maligno. Ah, mas eu gosto desse lado. É algo maligno. Nós temos que buscar a Deus, buscar cuidar da nossa alma, buscar em estarmos com Deus, não em discussões pessoais, palavras contrárias, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, como as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não permita esse mal entrar nos lugares celestiais. Onde Deus habita? Em você. Não permita esse mal entrar em você. Não entre em guerras de carne. Não entre nessas disputas pessoais. Não entre nessas guerras que não têm fim. O seu fim será aquilo que eles estão buscando, aquilo que eles estão planejando. E o Senhor vai abreviar o tempo. O Senhor não vai mudar o tempo. O Senhor vai abreviar para que muitos sejam salvos. Para que muitos possam ser salvos. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com os quais poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que nós precisamos tomar nesses dias? O escudo da fé. Os dardos são lançados todos os dias. Você liga a tua televisão, recebe um dardo. Você liga o teu celular, recebe um dardo. Precisa o escudo da fé. Essas coisas não podem nos atingir. Não podem nos entristecer. Quantos estão parando de buscar a Deus por causa das setas malignas? Setas malignas. Pessoas que estão sendo feridas pelo inimigo com as setas malignas. Mas Paulo está ensinando, olha, se proteja, se guarda, use o escudo da fé, continue na tua fé, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Sem a espada, nós não podemos amedrontar o inimigo. Quando estamos com a espada na mão, o inimigo foge. E qual é a espada? É a palavra de Deus. Se não conhecemos a palavra, se não buscarmos a palavra, se não entendemos a palavra, nós entraremos em desespero, entraremos em depressão. Porque o mal do século chama-se depressão. Porque não conhecem a palavra de Deus. Não têm entendimento da palavra de Deus. Estão chorando por algo que vai acontecer e tem que acontecer para aquilo que está reservado a nós possa vir. Versículo 18 ele diz: orando em todo tempo, com todo o coração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tempo com toda oração e súplica. Quando nos é revelado o que está ocorrendo no mundo espiritual, você tem que saber o que está acontecendo no mundo espiritual. Não é o natural. O natural é reflexo do mundo espiritual. Há principados e potestades. Há uma guerra espiritual sendo travada. É isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que buscar. Ah, mas essas coisas precisam mudar. Essas coisas, elas precisam mudar. Eu tenho dito que o mundo não vai mudar. Mas há uma promessa. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. É isso que nós vamos viver. Nós vamos viver num mundo em caos, protegidos, guardados e abençoados por Deus. É isso que nós temos que entender. O mundo não vai ficar melhor para você melhorar. Independente do mundo, você é um separado, você é um escolhido, Deus cuida de você. É nisto que nós precisamos nos apegar, confiar em Deus, ouvir a palavra de Deus. Jesus disse para aquele mestre: olha, nós temos dado testemunho, nós temos falado, mas você não tem crido. Porque muitas pessoas se afastaram do templo, porque ouviram e não deram crédito. Não entenderam o que é o mundo espiritual. Pensam que fazem parte de um clubinho. Ah, eu sou desta igreja, eu sou daquela, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, é uma guerra espiritual. Ou você é de Jesus, ou o inimigo te pega. Ou você crê em Jesus, ou o inimigo te destrói. A única salvação é Jesus. Por que se trabalha tanto contra o nome de Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 18. Diz assim a palavra:
Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o céu, do seu templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos, chegou o meu clamor, perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões, e se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que me cercava era a escuridão das águas, e as nuvens dos céus, o resplendor da sua presença. As nuvens se espalharam, e saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Houve saraivas e brasa de fogo. Na angústia, invoquei ao Senhor. O salmista, ele tem uma visão de estar oprimido, de laços de morte, de tristeza, de trevas, mas ele diz: eu clamei ao Senhor. O que nós temos que fazer nos nossos dias? Clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda, me guarda, Senhor, me dá sabedoria. Se você está dormindo, você reage na oração. Uma igreja que está dormindo, ela tem que voltar à oração. Acorda tu que dormes. Essa é a palavra de Paulo para a igreja. Acorda quem está dormindo. Você reage na oração que gera uma ação de Deus. Quando o salmista ele começa a clamar a Deus, a sua oração, ela gera algo no mundo. O mundo começou a mudar, tudo começou a se transformar por causa da oração. O que resta a nós? Orarmos, buscarmos em Deus, confiar em Deus. Laços de morte, trevas, escuridão, tudo isso é o que está anunciado. Mas eu clamei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e o Senhor veio ao meu socorro. Busque ao Senhor. É um tempo de buscarmos a Deus. É um tempo de voltarmos a Deus. O que pode acontecer aos homens, o que pode nos acontecer, o que pode vir contra nós. Por isso o apóstolo Paulo, ele tinha certeza: olha, pode acontecer o que for, pode vir o que quiser. Que diremos, pois, a essas coisas? O que nós vamos dizer para as coisas que estão se levantando? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? É um tempo de buscar, de se abrigar nas asas do Senhor. É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de não ficarmos dormindo, de não ficarmos em politicagens, mas confiar em Deus. Conhecer, sendo você mestre, já deveria saber as coisas espirituais. Talvez você foi ensinado a nunca ler Apocalipse. Não, Apocalipse não é para ler não. Apocalipse é a palavra do Senhor ao seu povo. É a palavra revelada. É a palavra do dia seguinte. Olha, virá o caos, mas tem o dia seguinte. E o dia seguinte é para aqueles que amam a Deus. Quantos estão aqui esta manhã que amam a Deus? Se coloca de pé.
Deus tem maravilhas para você. Na angústia, invoquei ao Senhor. Se está angustiado, se está triste, se está decepcionado, invoca ao Senhor. A tua oração vai mover céus e terra. O Senhor trabalhará para te dar a vitória. Senhor meu Pai, Senhor, temos ouvido, Senhor, de guerras e rumores de guerra. Senhor, temos visto a avareza da humanidade. Senhor, temos olhado para esse relógio, Pai, que é invenção de homens, mas é uma realidade. Os homens cada dia estão mais avarentos. Os homens cada dia estão mais odiosos. Odeiam por nada. Senhor, toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, sabemos que nós não podemos mudar a sequência desse mundo. Sabemos que esse mundo, Pai, jaz no maligno. Sabemos, Pai, que a vaidade do poder tem entrado no coração de muitos. Senhor, toma, Senhor, nos livra. A tua palavra diz: afasta-te deles. Afasta-te deles. Não se deixe levar por eles. Não se deixe levar pelas suas palavras. Não se deixe levar pelas suas ideologias. Não se deixe levar por aquilo que eles estão tramando. Confia no Senhor. Se firma no Senhor. É um tempo de voltarmos ao nosso Senhor. Mesmo estarão gritando: esqueça Jesus, deixe Jesus de lado. Não abra mão da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Continue firme. Continue buscando a palavra de Deus. Continue crendo na palavra de Deus. O Senhor dará o escape no momento certo. Senhor, guarda o teu povo, prospera, abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia